Glória a Deus. Pai, graça te dou e te louvo nesta hora pela tua bondade, a tua misericórdia. Quero eu poder ser um canal, Pai, de bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai amado. Coloca na minha boca palavras, Pai amado, de vida eterna, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, através desta live, deste ensino. Meu Deus, que nós possamos ser edificados pelo poder da tua palavra. Aqueles que vão entrar na live, aqueles que vão assistir depois, Pai. Meu Deus, diante da tua palavra, venha ser curado, liberto, salvo, restaurado para o louvor da tua glória, Pai. Onde a tua palavra possa trazer cura, salvação, meu Deus, onde possa trazer bênção na vida, meu Pai, de cada pessoa, Pai amado, aqui, meu Deus e meu Pai, neste lugar. Tua palavra, Deus, diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estará no meio de nós. Eu creio, Pai. Eu acredito, Pai amado, na tua palavra, porque o Senhor é bom, Papai amado. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida aí do Miranda. Deus abençoe sua vida, meu querido. Bendito seja o nome do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida também aí do cristão, do hoste, né? Glória a Deus. Queridos, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 em diante, Deus vai falar com Moisés. Veja bem, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o seu Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Querido, eu gosto muito dessa passagem, particularmente falando.
Edivânia, Deus abençoe sua vida. Prazer ter você aqui na minha live, tá? A Rosângela, Deus abençoe. Alessandra também, Deus abençoe, tá? Jesus Alves, Fábio, glória a Deus. Marlene, Silvana, Fábio Oliveira, Jorge, Sara, Maria Lúcia, Deus abençoe. Tá um prazer ter vocês aqui. Veja bem, irmão, essa leitura aqui que eu fiz, nós vamos aprender algumas coisas. Você imagina aí, você sabe a história de Moisés? Moisés é aquele que a Bíblia vai relatar, que Moisés faz parte daquela geração onde o rei do Egito, ele mandou matar as parteiras, matar todas as crianças que nascesse, que fosse homem. Só que Deus colocou no coração das parteiras o temor. É tanto que o faraó manda chamar as parteiras e dizer, o que está acontecendo? Mandei matar aí os meninos aí, e estão tudo aí nascendo. Aí as parteiras disseram assim, porque quando a gente chega lá, ele já tem nascido. Só que veja bem, só que aí entrou uma estratégia. A mãe de Moisés e a irmã de Moisés, Miriam, faz um caixote, coloca a criança, aí toda uma estratégia, a filha de Faraó está tomando banho no rio Nilo, com as suas escravas, e ali coloca a criança para ir para onde elas estão, ouve o choro da criança. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó olha para aquela criança e faz com que ela tivesse amor pela criança e pega a criança, manda uma das empregadas ir atrás de alguma hebreia que tivesse com leite, e ali vão encontra a própria mãe de Moisés e ela começa, e a filha de Faraó dá um salário, toda essa história, tudo projeto de Deus. E quando a criança é desmamada, aí vai para o palácio e ali começa a ser instruído como um egípcio. E uma certa vez Moisés vai passear, vai lá no seu povo e ele vê um soldado maltratando um dos seus irmãos, não irmão de sangue, né? Mas seus irmãos de hebreu. Aí o que acontece? Moisés vai e mata um soldado. Enterra. Aí no outro dia Moisés vai lá de novo passear, vê dois irmãos lá brigando, Moisés vai lá apartar, o que é isso? Pai, vocês estão brigando, nós todos somos, né, da mesma linhagem e tal. Aí um olha para Moisés e diz assim, o que é que você quer aqui, querendo ser juiz? Se ontem tu matou um soldado e enterrou. Moisés se despertou e disse, todo mundo já está sabendo. E ele ficou sabendo que o faraó queria pegar ele. Aí ele, pica a mula, foge. Aí vai para o deserto. Isso depois de 40 anos que ele está no Egito, no Egito. Aí ele foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, ele encontra quem? Ele encontra Jetro. Jetro se torna ali sogro dele. E ele passa esse tempo ali no deserto. E agora vai cuidar de ovelha. E aqui a Bíblia vai dizer, aqui, diante da leitura de capítulo 3, que Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, Moisés cuidava das ovelhas
e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi para o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Irmão, uma pergunta que não quer calar. O Fábio Oliveira, imagine o que Moisés vai fazer em cima do monte com as ovelhas e as cabras. Se já não é fácil, irmão, cuidar de cabra, eu sou nordestino, me deparei muito com isso. Não tinha para cuidar, claro. Quando eu digo me deparo muito com isso, que eu via a dificuldade, cabra, bode, principalmente bode, né? Ixi, meu, bode dá um trabalho. Meu, eu via lá nas ruas os bodes quando estava solto. Meu, sobe nas árvores, meu, coisa terrível, meu, acaba com a plantação. Misericórdia. Agora você imagine, já é difícil lidar com esse tipo de animal. Aí Moisés sobe um monte com esse rebanho. O que Moisés vai fazer lá no monte com esse rebanho? Interessante isso aí, você não acha não? Porque a Bíblia diz aqui, ó, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai. Ou seja, será se Moisés deixou o rebanho lá e ele subiu só? Mas vamos lá. Se ele deixa o rebanho, ele sobe, e quem vai tomar de conta do rebanho? Ou seja, o rebanho vai ficar exposto? Então, assim, é muita colocação, é muita interrogação, é muito, né, pergunta. Mas vamos lá. Vamos no que interessa aqui. Moisés sobe ao Monte Sinai, o monte sagrado, o monte de Deus. Só que Moisés está lá no monte quando de repente a Bíblia diz aqui, ó, que Moisés vê uma sarça pegando fogo. É normal nesse deserto aqui onde Moisés está, uma sarça pegar fogo? É normal. O que chamou a atenção de Moisés é que a sarça ela não parava de queimar. E aquilo dali chamou a atenção de Moisés. A Bíblia diz no versículo 2, ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, que é a sarça. Né? Sarça, espinheiro, mesma coisa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Será se você ora pedindo, Deus te revela a mim? Deus fala comigo? Deus, eu quero te ver. Hein, Rodrigo, será se você faz esse tipo de oração, você pede? Hein, Diego Dantas? Hein, Fábio? Será se você ora, Senhor, abre os meus olhos para que eu venha te ver? Hein, Mário Rodrigo? Será se você pede, Deus, eu quero te ver? Que os meus olhos venham te encontrar. Tem uma passagem que Jesus diz assim, ó, aqueles que guardam a minha palavra. Para aqueles que guardam a minha palavra, eu e o Pai vai se manifestar a ele. O que você acha disso? Hein, Meire, o que você acha disso? Você é uma das que ora, Deus, abre os meus olhos, eu quero te ver. Deus, eu quero andar contigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, se manifesta a mim. Agora você imagina aí, irmão. Se fosse você aqui no lugar de Moisés vendo isso aqui, aí você ouvir uma voz que do meio do fogo,
ainda chama pelo teu nome. Você já parou para refletir, para imaginar? Você parou para meditar nisso? Porque veja bem, se você for ver a história do profeta Ezequiel, meu, loucura, cara, loucura. Ezequiel tinha cada visão, irmão. Sabe como é que ele via Deus? Uma roda dentro da outra. Sabe como é que ele via Deus? Um bocado de olhos. Era assim como que Deus se manifestava para ele. Você imagina aí, irmão. Ó, lá em Apocalipse vai dizer que quando João é arrebatado em espírito, e quando João escuta uma voz que atrás dele está falando com ele, quando ele olha para Jesus, só que ele não vê Jesus encarnado. Aí agora ele cai como morto, a Bíblia diz, quando ele olha para Jesus, como morto. Aí a Bíblia diz que Jesus vai lá, pega ele pela mão, levanta e começa a conversar com ele. Você imagina aí? Será se eu e você estamos preparados para ver Deus? Por isso que a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus, aquele que vê, morre. Você vê Isaías capítulo 6, entra no templo, até do capítulo 1 ao capítulo 5, ele só apontava o povo. Ele só julgava o povo. Agora, no capítulo 6, aí ele parou de julgar o povo quando ele viu a glória de Deus. Ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Só que ele não viu o Senhor, irmão. Ele viu a glória do Senhor, é diferente. Tem gente que prega dizendo que Isaías viu o Senhor, ele não viu. Ele viu a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que homem nenhum vê o Senhor, aquele que vê morre. Até mesmo porque o próprio Jesus, conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, vai dizer que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem o Pai Espírito em verdade. Mas vamos lá. O que você acha disso aqui? Olha como é que Deus se revela a Moisés e olha só um fogo falando com Moisés. Irmão, vamos lá. Vamos lá, já pensou você vai fazer algo no fogão da sua casa? Você acende lá, aí o fogo sobe. E quando de repente você vai colocar uma panela, alguma coisa ali no fogo e o fogo começa a falar com você. E aí? Ah, eu tô ficando doido? Será que eu tô estudando demais? Você imagina aí. Só que você está pedindo, Senhor, se revela a mim, se eu quero te ver, se eu quero andar contigo. Irmão, são coisas que eu e você precisamos refletir. Precisamos refletir. Porque veja bem, lá em Atos capítulo 9, quando Paulo estava indo para Damasco, para prender os crentes, a Bíblia diz que uma luz, irmão, vem sobre Paulo e ele cai por terra. E de repente ele escuta uma voz. Ele diz: quem é, Senhor? Sou eu a quem tu persegue. Ou seja, só diante de uma luz. Moisés aqui no capítulo 3, ele vê Deus através do fogo, ou ouve Deus, uma voz falando através do fogo. Paulo através de quê? De uma luz. Apesar que a Bíblia diz que o Senhor é a luz. Agora você imagine, irmão, você já teve experiência com Deus? É a pergunta que eu faço a você. Você já teve experiência com Deus? Hein, Cláudia?
Você já teve experiência com Deus? Muito interessante experiências com Deus. Então, o Senhor diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Só que aqui Moisés não estava... Aqui a Bíblia não diz que Moisés estava indo buscar Deus. Aqui a Bíblia mostra que Moisés estava apacentando as ovelhas e as cabras do seu sogro Jetro. E aqui Deus se revela a Moisés. Agora você imagina aí, olha só, o versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Ou seja, olha só o que Moisés pensou. Que coisa esquisita, meu. É costume pegar o fogo, e o fogo é costume também o fogo se acabar logo. Mas esse fogo não está se acabando. Agora você imagina aí. Eu vou trazer uma experiência que a Bíblia mostra que quando os discípulos de Jesus estavam num barco e de madrugada eles estavam passando por perigo. A Bíblia diz que Jesus vem de madrugada, irmão, ao encontro deles andando por cima das águas. Quando eles vê, eles gritam e dizem, é um fantasma. É um fantasma. Você imagina aí agora. Os discípulos de Cristo estavam em perigo, precisando de ajuda. A ajuda veio. Só que quando eles vê a ajuda chegando, em vez de se alegrar, eles se assustam. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos humanos. E uma coisa que rapidamente entre nós é o medo. É o medo. Você imagina que voltando para Moisés sozinho, em cima do monte, e de repente o fogo. E o pior de tudo agora, desse fogo sai uma voz. Nós temos que ter cuidado, porque lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus estava expulsando demônios, e os fariseus os religiosos estavam dizendo, ele expulsa demônio porque o chefe dos demônios, Belzebu, está sobre ele. Aí Jesus disse, epa, peraí, que história é essa aí? Vocês doutores da lei, conhecedor da lei, e dizendo que eu estou com Belzebu? Não, pera ainda. Qualquer blasfema contra o Pai será perdoado. Qualquer blasfema contra o Filho será perdoado. Mas contra o Espírito Santo já está condenado. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, em outra tradução vai dizer pelo dedo de Deus, é porque é chegado até vós o reino de Deus. Aí, por nós não termos discernimento e entendimento, nós estamos atribuindo as coisas de Deus para o diabo. Tem coisas que a gente vê que a gente acha que é meninice, mas nós temos discernimento para discernir se realmente é obra da carne, é do diabo. Eis a questão. Precisamos ter discernimento. Nós não podemos julgar pelo que nós vemos. Para começar, será se nós temos esse, como é que eu posso citar aqui, esse entendimento para julgar as coisas, o que é de Deus, o que não é, uma manifestação? Nós temos que ter cuidado. Porque Deus tem as suas maneiras de se manifestar. Olha só, Deus usa uma jumenta para repreender o profeta. Deus usa um galo para alertar Pedro do que ele tinha dito antes. Mas também Satanás usa também uma serpente para enganar Eva. Precisamos ter discernimento para entender se é Deus que está falando. Porque o próprio apóstolo João vai dizer, irmão, que muitos falsos profetas têm se levantado sobre a terra.
Será se tudo que eu escuto é de Deus, tudo que eu escuto é de Satanás? Precisamos buscar o discernimento. Porque aqui no capítulo 3, Moisés não tinha intimidade com Deus. Moisés não tinha discernimento de Deus. Moisés ainda não conhecia a voz de Deus. Porque, na verdade, o que Moisés estava vendo, para ele era esquisito. Ixi, o fogo? E não se apaga? Por quê? Não, vou ver o que está acontecendo ali. Só o que surpreende Moisés, queridos, é que quando a Bíblia diz que Moisés ele vai agora querer se aproximar do fogo, por ele querer se aproximar do fogo, aí o que acontece agora? No versículo 4, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Que coisa linda, hein? Você sabia que quando Deus te chamar, Ele não te chama por apelido? Ele te conhece pelo teu nome. Ele tem o teu nome gravado na palma da sua mão. Hein? Que maravilha! Muitas das vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. As coisas acontecem por acaso, é força do destino, é não. Bom, Deus tem um propósito. Se você for ver a história de Moisés, talvez a tua história não seja igual a de Moisés. Mas na tua história tem um propósito. Você crê? Você acredita? Porque veja bem, irmão, Moisés passa 40 anos no Egito como se fosse filho da filha de Faraó. Moisés passa 40 anos no Egito como se Faraó fosse o seu pai. Moisés tem tudo do bom e do melhor. Se eu não me engano, é lá em Hebreus que vai dizer que Moisés largou tudo no Egito porque ele almejou o galardão de Deus. Olha aí. Só que Moisés passa 40 anos no Egito, foge do Egito, passa 40 anos no deserto. Aí Deus vai ter um encontro com ele com quantos anos? 80 anos. Irmão, o propósito que Deus tem contigo não importa a idade que você tem. Importa é você aceitar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É assim, ó, Deus aparece para Moisés. E sabe qual é a conversa de Deus para Moisés? Moisés, o meu povo que está escravizado está precisando de ajuda. Eles estão clamando e eu ouvi. E eu desci. Ah, legal. Deus ouviu? Muito bom. Eles estão precisando de ajuda? Beleza. Quando é que o senhor vai lá libertar? Não, mas aí você não entendeu, foi nada. Eu vim foi atrás de você. É você que eu quero usar para te levar lá. Poxa, aí eu estava meditando sobre isso aí, pensando o seguinte, muitas das vezes a gente é assim, ó. A gente busca Deus pela nossa necessidade, busca Deus por alguma coisa. Jejuma, ora, sobe monte, se consagra. Agora você imagina só, aí quando de repente Deus se revela, se manifesta para você e diz assim, ó, eu vou usar você. Usar eu? Se eu que estou precisando de ajuda, se eu estou te buscando porque eu estou necessitando,
E agora a resposta que eu tenho dessa oração é que o Senhor quer me usar, que o Senhor quer me enviar. Agora não entendi foi nada, Deus. Você imagina aí, Gideão, lá em Juízes capítulo 6, ele com a sua estratégia, ele está no lagar, só que no lagar ele não está pisando uva porque não era época, mas estava, nessa época era a época de colher milho, e ele está no lagar agora, lá limpando os milho. Claro, é evidente que os medianitas não iam para lá, porque sabia que não era época de uva, mas só que o anjo sabia, Deus sabe, ó. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Por mais que a gente esteja precisando, por mais que a gente esteja necessitando, Deus te conhece. Sabe o teu nome. Sabe onde tu mora. Sabe o teu endereço. Deus não vai se enganar. Não precisa correr atrás de profeta, não. O diabo se aproveita disso aí para levantar os seus ministros enganadores, como está lá, se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 4. Os espíritos enganador. Firmino, cá, Deus abençoe sua vida, com a sua família. Adriano, seus filhos maravilhosos, né? Prazer ter vocês aqui na minha live. Deus abençoe, tá? Prazer muito grande. Glória a Deus. Noá, Carlos, Deus abençoe. Espero que vocês possam estar entendendo essa palavra. Mas, vamos lá. A Bíblia diz aqui que quando o Senhor fala através do fogo, como é que ele chama Moisés? Moisés, Moisés. Chama pelo seu nome. Oh, glória! É por isso que uma certa vez, lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para fazer a obra, o Senhor Jesus disse assim, ó, vão, em meu nome vocês vão expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Vão lá. Eles foram. Depois eles voltam tudo alegre. Senhor, no teu nome o leproso é purificado, o morto ressuscita, os demônios são expulsos, tudo alegre. Aí Jesus disse assim, ó, não se alegrai-vos por fazer essas coisas. Antes se alegrai pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Eita, meu. E a pessoa, irmão, o meu nome, o teu nome rolando no céu. Imagina aí. Imagina aí Deus agora dando ordem ao anjo, dizendo assim, anjo, você vai agora descer e essa semana você vai proteger o Firmino. Você imagina aí. Essa semana você vai proteger o Austin. E aí, Austin, hein? Essa semana você vai proteger o Carlos. Essa semana você vai proteger o fulano, ciclano, beltrano. Aí você imagina hoje assim, o Firmino, deixa comigo. A Adriana, a Valber, Jusilã, Marcos, João, Natália, é um prazer. Ali eu vou dizer uma coisa, vale a pena andar com eles ali, viu, Deus, na terra. Poxa, eu não sei como o Senhor já trouxe eles para cá, porque pensa aí, no homem de Deus, na mulher de Deus, Calabaxubicataraba. Teu nome tá rolando no céu, irmão.
O nome tá rolar, tá? O negócio é sério. Honra o teu nome. Deus te chama pelo teu nome. Aí aqui, ó, dando continuidade. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Estou aqui. Agora você imagina que, vou fazer uma reflexão aqui de Gênesis capítulo 3. Todo dia, na virada do dia, Deus descia no jardim do Éden. E no jardim do Éden, ele ia ter um encontro com Adão e Eva. É por isso que reunido de meu nome estarei no meio de vós. Olha a importância, não. Eu me lembrei agora de um algo. Olha a importância da família se reunir em casa. Mãe, pai, filho. A Bíblia está dizendo, se eu tiver 2 ou 3 reunidos de meu nome, estarei no meio de vós. Salmo 16, versículo 11 vai dizer assim, na presença do Senhor, a mudança de alegria. O cego enxerga, o coxo anda, o aleijado se levanta, o morto ressuscita. Você imagina na presença do Senhor. Lá em Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 17, 16 e 17. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece para um bocado de pessoas doentes, necessitadas, e quando ele chega, ele diz assim, ó, é chegado até vós o reino de Deus. Só que quem está chegando ali é Jesus, e ele está dizendo, é chegado até vós o reino de Deus. E lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer assim, o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria com o Espírito Santo. Olha aí. Muitas das vezes nós temos dinheiro, mas não temos felicidade. Muitas das vezes tem um carro bom, casa boa, dinheiro no banco, mas não tem saúde. E o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria com o Espírito Santo. Irmão, essas coisas não têm preço. Não tem. Era o que Deus queria e estava convencendo Moisés para Moisés ir no Egito para poder tirar o seu povo do sofrimento. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer na minha, na tua, na nossa vida. Nós estamos correndo atrás daquilo que o nosso coração cobiça, aquilo que a nossa carne almeja. Mas tudo isso sem paz, sem uma alegria verdadeira. Olha só, irmão, quando o povo de Deus entra no Egito, eles entram no Egito através de José. Mas José, irmão, para o povo que entrou, sua família, seus pais, seus irmãos, teve um momento de paz, mas José passou 13 anos no Egito, padecendo, amadurecendo, para que outros viessem ter paz. Agora o povo está, 400 anos, irmão, escravizado no Egito, que é uma promessa que Deus faz para Moisés, para Abraão. E agora Deus se revela a Moisés, para Moisés ir lá para poder trazer refrigério para a alma do povo. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas das vezes, irmão, através de uma pessoa, Deus quer abençoar a tua família, o teu lar. E muitas das vezes Deus vai usar de quem a gente menos espera. Os judeus
Os judeus esperam Jesus até hoje. Mas como é que eles esperam um Jesus que nasça no berço de ouro, no palácio? Não, jamais eles vão. Eles não entendem que o Jesus que eles esperam, de uma camponesa, de um carpinteiro, porém é, José não foi o pai de Jesus, foi padrasto. Mas de uma camponesa, nasceu numa manjedoura, depois trabalhar como carpinteiro. Não, peraí, não. Tá tudo errado. Tá não. A Bíblia vai dizer, irmão, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Está lá em Isaías capítulo 50 e... se eu não me engano, 56, versículo 7. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus, Deus vai manifestar a sua vontade de responder a nossa oração. Só que muitas das vezes vai nos surpreender. Nós vamos achar que coisa esquisita. Nós vamos achar que coisa esquisita. E é verdade. E é verdade. Muitas das vezes vamos ficar sem entender. Aqui, irmão, se Moisés, ele se coloca e diz assim, se de lá eu já saí, o que o senhor quer me enviando lá? Envia outro, Senhor. Lá na frente ele questiona. Não, eu não. Eu tenho uma língua presa quando ele diz eu tenho. Fala outra coisa. Tem muita gente pregando que Moisés era gago. Não. Onde é que Moisés era gago? Moisés passou 40 anos no Egito, irmão, sendo preparado para ser príncipe no Egito, estudando na melhor academia que tinha, na maior faculdade, na maior escola. Não. O que Moisés quis dizer que ele era gago, tinha uma língua que tinha dificuldade, que ele agora está 40 anos, irmão, fora do colégio, da faculdade, dos ensinos. E lá, o Egito, irmão, não tinha na época faculdade melhor ou instrução melhor do que lá no Egito. É tanto que quando os estranhos vão procurar Jesus, tá entendendo? Eles achavam que Jesus, irmão, estudou em alguma faculdade além do normal, porque Jesus falava bem. Jesus, irmão, ele tinha uma boa oratória. Agora, esse negócio que Moisés era gago, não existe isso não. Tem nada a ver aí com o contexto. Moisés estava 40 anos longe do Egito e não tinha agora argumento para falar com uma pessoa instruída. Você imagine uma pessoa, irmão, que não tem estudo e conversar com uma pessoa, irmão, que é formada em letra. Eu me lembro muito bem que um colega meu no Ceará, irmão, ele estava estudando letra. Rapaz, quando eu ia conversar com ele, ele me corrigia mais do que ele me ouvia. Pois lá vai, vou conversar mais contigo não. Aí disse assim para mim, mas Juscelã, é inaceitável a gente só ver erro nas palavras. Eu disse, você tem estudo, mas eu não tenho. Mas deixa para lá. Aí olha só, Deus diz para Moisés, no versículo 5, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Agora, por que aquele lugar é sagrado? Antes não era. Porque está a presença de Deus naquele lugar.
Então, onde está a presença de Deus, irmão? O lugar é sagrado. Tem uma passagem lá em Deuteronômio que eu acho interessante. Deuteronômio não, acho que é em Êxodo mesmo, lá na frente. Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, diga o povo que eles têm que andar com uma pá. Uma pá? Uma pá. Cada um tem que ter
Bendito seja o Deus de poder. Minha voz não está saindo. Vamos ver se agora vai sair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora melhorou? Agora está com som? Ah, agora sim, né? Você, sou filho do Valdir. Valdaí, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Lico, pinturas. Agora está com som, né, Lico? Obrigado aí por avisar, tá? Beca, Deus abençoe. Valber Lima. Glória a Deus, para quem não sabe, é minha esposa, 30 anos de casado, que benção. Douglas Silva, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha só. Aí, agora Deus pega uma pessoa que aparentemente olha e diz assim, poxa, olha, eu vivia no palácio, agora está no deserto cuidando das ovelhas dos outros. Só que tem uma passagem que Davi vai dizer assim, que o Senhor levanta do muturo necessitado. E o desvalido, se eu não me engano, pode até impõe a sentar no meio dos seus príncipes, no meio do seu povo. Irmão, o teu tempo vai chegar. O tempo de Deus na tua vida vai chegar. Talvez você esteja passando por um processo, e esse processo é um processo de amadurecimento, este processo é um processo de transformação, mas você não é o esquecido de Deus. Veja bem, irmão, quando Deus vai se revelar para Moisés, irmão, após 80 anos, mas esses 80 anos Deus estava cuidando de Moisés no silêncio. Muitas das vezes a gente quer manifestação, quer ver o profeta falando, a gente quer ver o agir, a gente quer ver... Nós somos pentecostal, né, irmão? Nós gostamos dessas coisas. Mas nós temos que entender. Como Elias, quando ele foge da ameaça de Jezabel, e ele está numa caverna, aí vê um vento forte, ele sai lá fora e pensa que é Deus. Vê uma chuva mesmo carregada, ele sai lá fora e pensa que é Deus. Um redemoinho, ele pensa que é Deus. Aí uma brisa suave, ele não sai da caverna. Ele acha que não é Deus. Só que nessa brisa Deus fala com Elias, ô Elias, que faz aí na caverna? Sai da caverna, Elias. Tadazé não entende. Aí Deus vai, manda Elias para a missão que tinha. Elias está fraco, cansado, não tem problema. Deus prepara o pão, a água, se levanta, vai dormir de novo. Não. Muitas das vezes nós estamos assim, irmão. Deus querendo nos usar de seu. Eu estou precisando. Olha a vida que eu estou, olha como é que eu estou. Meu irmão, deixa Deus te usar, as coisas estão chegando, as pessoas estão chegando. Deus quer te usar, Deus precisa de você, querido. Você que tinha, sei lá, Deus te usava tanto, meu Deus está aqui me dando uma revelação agora, Deus te usava tanto. Aí você se decepcionou igual Elias, entrou dentro de uma caverna, e Deus está te chamando direto. Porque a obra que Deus começou com você ainda não terminou. Ai, mas porque fulano não acredita, ai, porque... Meu, esquece fulano, esquece ciclano. O importante é o Deus que está na sua vida, o Deus quer te levantar, o Deus quer te usar, irmão. Você tem que dar crédito, não é os outros, não. Você tem que dar crédito é a Deus, irmão. Quem morreu por tu, irmão, naquela cruz, não foi o fulano, ciclano, não, foi Jesus, irmão.
Se Jesus está te chamando, Jesus se responsabiliza. Você se lembra o que foi que Jesus disse para os discípulos? Quando você estiver diante das autoridades, não se preocupe com o que vocês vão falar. O meu Pai vai colocar as palavras que vocês vão ter que falar. Irmão, o dom é de Deus, os sinais é de Deus, a obra é de Deus, o vaso é de Deus, tudo é de Deus. Vai se preocupar por quê? Ah, mas porque fulano não acredita, deixa o fulano para lá. Irmão, eu tenho 27 anos nessa caminhada, irmão. Se eu fosse depender das pessoas, não estava aqui, não. De maneira nenhuma. Nem todo mundo acredita no ministério da gente. Agora você imagine, Moisés agora chega para o sogro e diz assim, sogrão, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. O que foi, genro? Eu levei as tuas ovelhas, as tuas cabras para o deserto, e eu fui dar uma subidinha ali no monte, você não sabe o que me aconteceu. Uma sarça começou a pegar fogo. Ah, mas isso é normal, Moisés. Não, o pior, sogro, é que ela pegou fogo e não parava. Ah, então isso é normal. Já não é mais normal. Isso aí já foge do normal. E uma voz agora começa a falar comigo. E o que ele queria? Mandando eu ir lá no Egito, lá para tirar o povo de lá. Que é, Moisés? O sol está te deixando com problema. Esses 40 anos cuidando das ovelhas, eu acho que está ficando perturbado. Uma voz está mandando tu ir lá no Egito para tirar 3 milhões de pessoas da mão de Faraó. É impossível. Foi o que eu disse para ele, mas ele disse que era comigo. Muitas das vezes nós achamos que é impossível, né? Mas e se Deus for contigo? E se Deus é contigo? Essa doença é impossível? Essa dificuldade que você está passando é impossível? Não. Se lembra o que o anjo disse para Maria? Para Deus nada é impossível. Tá? Agora Deus quer te usar. E aí? Vai dar lugar? Ou vai ficar aí como um coitadinho? Deus quer te usar na empresa, Deus quer te usar no colégio, Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar no teu bairro. Deus quer te usar, irmão. Nós só buscamos a Deus se eu estou precisando disso, se eu estou precisando daquilo. O jovem se consagra, sobe monte, passa 40 dias só em pão e água porque quer a sua Rebeca, a varoa quer o seu Isaac, e aí Deus agora se revela e diz assim, para. O que foi, Deus? Eu quero te usar. Não, mas eu me consagrei, foi pedindo. Não, eu quero te usar. E agora? Deus quer te usar. Vai dar desculpa para Deus? Deus se responsabiliza por você, pelo que você vai falar. Deixa Deus te usar, os dons é de Deus. Olha só, aqui no versículo 6. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Irmão, quando caiu a ficha de Moisés, disse assim, poxa, meu. Quando agora ele se revelou dizendo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora caiu a ficha. Agora ele falou de pessoas que eu sei que andou com ele. E agora ele se revelando a mim, pecador, um assassino, fugitivo. Meu, olha aí. Irmão, quando Deus tem os seus, ele vai dentro da cadeia, dentro do presídio, dentro da igreja, dentro de casa, dentro do quarto, dentro do trabalho, no ônibus. Onde você estiver, irmão, Deus vai lá. Nada, irmão, nada.
Está encoberto, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Aos olhos do Senhor, tudo está nu e patente. E agora? Se lembra quando o cego de Jericó estava no caminho, Jesus foi passando e o cego disse assim, o que está acontecendo aí? Eu não enxergo, mas eu estou ouvindo, tem a pisada a mais, multidão. É o governador que está passando, é um rei, quem é? Não, quem está passando aí é Jesus, o Nazareno. Opa, Jesus Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus indo. E ele gritando, filho de Davi, tem misericórdia. Cala isso, para de grito, meu. Ele não vai te ouvir, não, para de perturbar nós. A terceira vez, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. Jesus manda chamar. E Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Ó. Agora ele colocou o cego no estreito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine o que 1000 coisas que passou na cabeça do cego. Imagine quando você vai orar, 1000 coisas na sua cabeça para colocar diante de Deus. Você imagina se Deus perguntar agora, o que você quer que eu faça com você? É tanta coisa. Mas só que o cego, ele teve um objetivo, uma prioridade. O que adianta ele pedir dinheiro e continuar cego? Tem gente, irmão, que corre atrás do dinheiro, mas a cegueira espiritual continua. Tem gente, irmão, que pede as coisas deste mundo, mas não tem responsabilidade. Joga rapidinho no mato. O que você quer que eu faça por você? Jesus está perguntando. Porque o povo aqui, voltando para Moisés, está clamando e Deus desceu e disse assim, Moisés, eu vim porque o povo está clamando, chegou até meus ouvidos, desci e é tu que eu vou enviar e tu vai me ajudar. Irmão, que coisa maravilhosa Deus poder contar com você. Você já pensou, irmão? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que não é lá, poder contar com você, irmão. Hein? Eu vou só te mostrar uma passagem bíblica. Provérbios capítulo 4, versículos 17 e 18. No versículo 17 vai dizer assim, ó, eu amo aqueles que me amam, e aqueles que bem cedo me buscam, me encontrarão. Agora é o versículo 18. Comigo está a prosperidade, a riqueza, a honra e a justiça. Anda com Deus para tu ver. Faz a vontade de Deus para tu ver. Recebe essa palavra. Deus está só esperando você dizer para ele, eis-me aqui, Senhor. Porém, o Salmo 37 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor a livra. Para Deus honrar Daniel na Babilônia, foi preciso Daniel o quê? Passar por dificuldade. Para Deus honrar Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia, foi preciso que eles passassem por dificuldade. Para José sentar numa cadeira de governador no Egito, que não existia essa cadeira e foi preparada para ele passou 13 anos para poder ter um amadurecimento. Paulo, no encontro que ele tem com Jesus em Atos capítulo 9, por chamado que ele teve lá em Atos capítulo 13, versículo 1, foi 14 anos. Tá? Do capítulo 9 para o capítulo 13 foi 14 anos para poder amadurecer. Pega essa visão, Deus está te chamando, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Antes de eu fazer uma oração, se inscreve nesse canal, tá? Juscelino Lima. De segunda a sábado estou dando ensinamento também a partir das 7h30 da manhã, tá bom?
Creio eu que vou voltar nas madrugadas, eu estava fazendo oração e estava, através deste canal, intercedendo pelo povo. Vou voltar. Mas peço a você, irmão, que me segue aí, mas ainda não é inscrito, escreve, ajuda a divulgar esse trabalho, tá bom? No TikTok é Juscelan Lima, no YouTube Juscelan Lima, Instagram Juscelan 1, tá bom? E segue aí, tá? Curte, compartilha, apoia aí o nosso trabalho, tá bom? Você se inscreve nesse canal, você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Pai, eu quero te louvar e te dar graça por cada irmão, por cada irmã que entrou na live, que, meu Deus e meu Pai, são inscritos, aqueles que não são inscritos, mas compartilha, Pai, acompanha, eu quero te louvar pela vida deles, Pai. Se tiver alguma pessoa doente, enfermo, cura, liberta, salva, alcança, Senhor, com a tua prosperidade, com a tua bênção, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ter falado, Pai, através desse ensinamento, Pai, nesta hora. Meu Deus, eu quero abençoar o teu povo e repreender o olho grande de inveja e palavra de maldição. Meu Deus, seja com o teu povo agora e para todo sempre. Quem quer diga amém. Deus abençoe a todos. Ficam com a paz do nosso Senhor